Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui com a Samira. Para quem não sabe, a Samira é da Preciate Segurança Alimentar. Já tem um tempinho que eu indico a Samira, a empresa dela. Falo muito aqui no canal sobre o trabalho deles. E hoje eu vim aqui, ó, buscar meus rótulos lá dos meus salgadinhos, do nhoque, né, Samira? E aproveitei pra gente fazer um bate-papo e tirar algumas dúvidas aí que vão servir para vocês. Então já deixa o like, compartilha o vídeo para chegar em bastante salgadeiros aí, para a gente conseguir legalizar o nosso negócio de congelados e entrar nesse mercado que está super aquecido. Não é isso, Samira? Isso mesmo. Obrigada, viu, pelo convite. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Já tem um tempinho que você cuida dos rótulos, né? Isso. Tabelinha nutricional, código de barra, que é tudo muito importante para a gente entrar nesse mercado de congelados, né? Isso. Pessoal, esse daqui é um rótulo meu prontinho. Rótulo, gente, é isso daqui que a Samira já vai explicar para vocês. Dentro do rótulo a gente tem a tabelinha nutricional, o código de barra e todas as informações da sua empresa e do seu produto, tá? Isso daqui é um rótulo completo para você conseguir entrar com seus produtos nesse mercado de congelados. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Samira, então, sobre a tabelinha nutricional, principalmente para nós salgadeiros, dá um exemplo, por exemplo, da tabelinha da coxinha, Sim. né? Tá, é assim, pessoal. Em relação à coxinha ou qualquer outro salgado, Sim. né? A informação nutricional, ela conta, né? Ela transmite aqui o que tem no alimento, tá? Então, ela vai fazer, você vai falar de uma coxinha, vai fazer de uma coxinha, Sim. né? Ela vai ter as informações nutricionais da coxinha. Então, o que vai ter? De todos os ingredientes que é utilizado, né? Pode eu preciso ser... passar a receita certinha. Precisa da me minha passar coxinha. a receita. Daqui a pouco eu já vou até De mostrar massa um e exemplo. recheio, né? Massa e recheio, tá? Então, a gente vai com a quantidade do alimento, Sim. de cada alimento, Sim. né? A gente vai fazer a proporção e vai fazer o cálculo da informação nutricional, tá? Então, cada um tem que ter suas tabelinhas. Cada um tem que ter sua tabela. A minha amiga salgadeira não pode copiar da minha coxinha. Não pode copiar da sua coxinha, tá? E por que isso, né? Falar, mas a receita é igualzinha da Cláudia, né? Mas o que acontece? Às vezes, a gente precisa fazer um ajuste na receita, Sim. né? Às vezes, o que tá na receita da sua apostila não é a aceitação do mercado. Então, eles podem criar outros recheios, podem criar outros temperos, né? Para fazer. Então, isso trabalhar influencia. com margarinas diferentes. Exatamente. Né? Com lipídios diferentes. Exatamente. E tudo isso, cada alimento desse, por mais que seja margarina, né? Se alterou alguma coisa, a informação nutricional vai muda alterar. do alimento. Certo. Né? Então, assim, Samira, mas poxa vida, eu uso a mesma massa e eu só mudo o recheio. Não pode ser uma só? Não pode. Né? Então, se eu faço bolinha de queijo, quibe, coxinha, cada um deles precisa da sua tabelinha. Da sua informação nutricional. Sim. Tá? Por quê? O que acontece? Além dos ingredientes que a gente usa, que vai diferenciar, Sim. né? Como eu falei, cada ingrediente tem a sua informação nutricional única. E depois a gente junta e cria a nova da receita. Como eu falei, cada ingrediente também, né? Existem os alergênicos, que também é uma exigência, né, da vigilância sanitária para a gente compor o rótulo. Sim. Então, o que acontece? Às vezes tem um cliente que tem intolerância à lactose, né? Se eu utilizo a informação nutricional ou da internet ou da coxinha e faço uma bolinha de queijo, essa pessoa pode ter algum passar prejuízo. mal. Exato, né? Então, a saúde fica em risco. Isso. Não é só a informação, Sim, né? sim. E, inclusive, então, nessa parte de ingredientes, a gente tem que colocar, é obrigatório colocar todos os ingredientes. Certo. Aí, muita gente fala assim, Cláudia, mas Samira, eu não quero que as pessoas copiem minha receita. Não dá pra gente omitir? Não, gente, não dá, tá? Tem que falar tudo. Tudo mesmo. Tudo. Então, porque se você vê, né, quem é o pessoal que gosta mais, né, de copiar uma Coca-Cola, todo mundo quer. Sim. E eles são obrigados a colocar todos os ingredientes. E ninguém rouba. Mas por que não rouba? Porque não sabe a quantidade. Isso, o modo entendeu? de preparo. O segredo, o segredo fica na empresa, né? Isso. Com o modo de preparo e com a quantidade. Então, assim, existe uma lei
né, que estipula tudo isso. Então, não é uma coisa que a gente inventa. Então, a gente né? não pode ficar indo na A gente internet não e pode. pegar a tabelinha nutricional que tá lá disponível. Não pode, né? O certo, então, é a gente pegar a receita certinha, fazer o ajuste necessário E pra só quem receita faz ficar isso é boa. uma empresa com nutricionista. Sim. A gente não faz isso, né? Tem que Isso. contratar um profissional. Isso, o profissional dá credibilidade, Sim, né? sim. Porque, assim, a nossa função, né? A gente estuda bastante, a gente Claro, trabalha bem nesse meio, então a gente tem E vocês toda a assinam, expertise. né, Samira? Isso. Toda A tabelinha gente que vocês assina. liberam, isso. A gente assina se Se responsabilizando por toda a informação que Verdade, é passada, sim. né? Então, perante toda a legislação da vigilância, né? A gente atende todas as normas e aí a gente faz a elaboração nutricional. Certo. Né? Então, e o rótulo? O rótulo não, perdão, código de barras. Que é aquele monte de númerozinho que todo produto que a gente compra no mercado tem. Isso. E se a gente quiser colocar o nosso salgadinho nos mercados, tem que ter também, né? Tem que ter também. Como tá? que funciona? O código de barras, a principal função dele é rastreabilidade, tá? Então, assim, quando o leitor de código de barras do supermercado, né, por Sim. exemplo, vai ler ali, ele já tem todas as informações do produto e do empresário. Ah, tá. Entendeu? Então, por exemplo, esse código de barras aqui é da coxinha de frango da Cláudia. Certo, Né? certo. E o que acontece? Quando ele faz a leitura das vendas, né? Ele já tem um sistema próprio no supermercado que vai controlar o estoque dele. Então, por exemplo, ele comprou 10 coxinhas de frango de você, né? E aí, então, ele vai dando baixa. No Conforme sistema lá, conforme vai vai saindo. vendendo, vai dando baixa. Tá. Então, já tem um outro setor lá que vai ficar vendo o estoque, né? E quando ele vê que já foi vendido determinada quantidade, ele já entra em contato com você. Então, esse código de barras, ele é único por empresa e por produto. Aí sim. você fala assim, mas Samira, olha só, eu vendo a embalagem de 500 gramas e eu também tenho a embalagem de 1 quilo. Como que fica? Posso usar a mesma informação nutricional? Posso usar o mesmo código de barras? Né? Então, assim, ó, a informação nutricional é da receita. Certo. A gente só precisa fazer uma outra informação nutricional quando mudar algum ingrediente ou sim. quantidade. Então, por exemplo, hoje eu uso 1 quilo de farinha. Amanhã eu vou usar 1,5 kg. Eu preciso ajustar a informação nutricional também. Entendi. Né? Ah, eu parei de usar a farinha de trigo, vou usar farinha de mandioca. Precisa fazer outra informação nutricional. Certo. Mas para o pacote de 500 gramas e o pacote de 1 quilo, é a mesma informação nutricional, porque é o mesmo produto. Entendi. Tá? Agora, o código de barras, não. O código de barras, você vai precisar um para cada produto. Então, se você tem a embalagem de meio quilo, é um código de barras. A embalagem de 1 quilo é outro código de barras. Certo. Você tem outra variedade. Ó, por exemplo, tem a coxinha de frango frita. Ó, tem um aqui, ó, frito. Essa né? também é de 1 quilo. Ó, essa é de 1 quilo. Isso. Então, é outro código de barras, tá? Não tem como copiar um do outro, então vai ser necessário. Ah, eu fritei. Olha, quando você frita, aí acontece duas coisas. A informação nutricional vai mudar e o código de barras também vai mudar. Por mais que seja meio quilo também. Ah, Entendeu? tá. Entendi, tem que ser outra. entendi. Porque se você altera uma característica ou peso, Certo. tem que colocar um Ajustar código de ali. barras exclusivo. Então, esse também, cada um tem o seu. Não tem Entendi. como, né? Como utilizar o mesmo. Então, pra você vários já explicou produtos. a tabelinha, o código de barra e o rótulo. O que é o rótulo? Tá, o rótulo é o seguinte, ó. A diferença de tudo isso, né? A informação nutricional, então, ela fala do alimento, Certo. né? O código de barras, então, é a rastreabilidade do alimento, que Da ajuda empresa. também, que ajuda também a fazer o controle de estoque lá Sim, do mercado, ou de qualquer outro ponto de venda, né? Certo. E o rótulo, o que acontece? O rótulo é a leitura de tudo aquilo. Então, o que acontece? Ó, você tem que ter o nome da empresa, né? CNPJ. Tem que CNPJ, ter, né, Samira? tem que ter, Sim. tá? Todas as informações, principalmente telefone, Certo. porque as pessoas precisam entrar em contato. Então, por exemplo, o deu famoso algum saque problema, ali, né? isso, deu algum problema com o alimento, Certo. né? Ai, azedou, ou estourou, alguma Saquinho tá coisa. aberto. O saquinho tá aberto, vamos ligar para a empresa, né? E informar. Isso também é muito bom para a empresa, Certo. né? Porque a gente consegue também ver se o nosso alimento Ter o tá controle, tudo né? certinho. Verdade, e, né? verdade. Então, o rótulo, ele
tem mais características. Então, assim, tem o elemento da informação nutricional, que é uma coisa, tem o código de barras, que é outra coisa, e a rotulagem, então, é toda a informação nutricional. Entendi. Para cada uma dessas atividades, existe uma legislação, né? Então, existe uma legislação pra gente fazer o rótulo. Porque tem muita gente que fala também, vou pôr o logo, vou copiar. Não, gente, não dá também pra copiar. Cada um tem que ter o seu, né? Porque a gente adequa, deixa bem adequado com a legislação. A nossa principal função na empresa é deixar o empresário bem respaldado, de acordo com a lei, para que ele possa comercializar tranquilamente, sem problema nenhum. Então, é isso. Então, a informação nutricional é uma coisa e a gente precisa da receita. Vou falar disso agora. Tá? Agora, deixa eu só te perguntar. CNPJ, se eu for MEI, né? Quem trabalha em casa é MEI só, não é microempresa e tal. Pode ter um rótulo, pode ter tabelinha nutricional? Pode fazer também. Pode ter o código de barras também. O código de barras a gente consegue entrar nos mercados? Consegue. Mesmo sendo MEI? Tranquilamente, mesmo sendo MEI. Ótimo. Né? E vocês dão toda a orientação para essa entrada nos mercados? Vocês orientam com respeito à validade dos produtos? A empresa dá essa orientação? Em relação à validade de produtos, nós também utilizamos a lei. Certo. Né? Então, assim, todo o nosso trabalho é com base na legislação atual, né? Então, sim, toda a legislação vai estar adequada, o rótulo vai estar adequado, eles podem comercializar tranquilamente em qualquer estabelecimento, né? Aí, até uma dúvida, Claudinha, que muitos perguntam, né? Falam o seguinte, falam assim, Samira, eu trabalho, né? Eu vendo para outras pessoas, eu não vendo em supermercado. Né? Direto então, ali para o cliente ou para revendedores. É importante eu ter um rótulo? Sim, é importante, né? Porque é o seguinte, igual eu falei, principalmente a parte da informação nutricional e de todas as informações que tem o alimento, precisam estar descritas, porque quem consome, hoje em dia, Claudinha, ainda mais, né, com essa história de muita alergênica, tem muita gente alérgica. Lactose, então, glúten, tudo. Exato. Eles pedem isso, precisam né? saber, ou não. né? Então, o que acontece? Às vezes você tá com o seu produto que não tem rótulo. Mas eu vou vender ali pra minha vizinha. Até a sua vizinha vai comprar o que tem rótulo, entendeu? Porque ela vai olhar e vai falar, nossa, não, vou... Ou então, seja, na verdade, um produto assim também passa muito mais credibilidade. Pra gente fazer o negócio crescer é muito importante, né, Samira? Isso. Entendi. E então, essa realmente é a importância da gente ter o rótulo. Outra tudo dúvida, certinho. então, que o pessoal tem. Precisa fazer o rótulo de cada produto que você vende. Isso, então, se eu tenho 5 tipos de salgado, eu preciso de 5 rótulos. 5 tabelinhas nutricionais e 5 códigos de barras. Isso. Certo, beleza. Né? O que acontece é que, às vezes, as pessoas gostam, né? Querem economizar o espaço no rótulo e falam assim, vamos pôr um monte ali, e aí a gente vai marcando isso conforme vai produzindo, né? Esse não é o ideal, né? Mas se for para ser assim, também existe uma legislação que adequa esse rótulo. Dá para fazer, mas não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é sempre você fazer um de cada produto, né? Porém, se você necessitar, né, falar, olha, é que eu tô lançando no mercado, então também não sei se vai ter muita aceitação, então eu gostaria de fazer um teste desses 2, 3 produtos no mesmo pacote ali, né? Tem um gasto só. Então, tá bom. Mas, mesmo assim, a gente vai ter que ter os 3 códigos de barra, as 3 informações nutricionais. Tudo identificado. Porque se um produto é diferente do outro, o consumidor... por lei, o consumidor tem que saber. Verdade. Né? Tudo que você está vendendo. Certo. Então, tem que, sim, mesmo que depois vá marcar o xizinho no correspondente, né? Tá bom. E a receita, Samira, o pessoal pergunta muito sobre ficha técnica. Se é difícil fazer, quem que faz, o que precisa para fazer. Tá, vamos lá. A ficha técnica é o seguinte. Pra gente... elaborar a informação nutricional, a gente precisa da receita. Certo. Tá? E a ficha técnica é uma receita, né? Então, vou pegar aqui o exemplo, ó. Esse modelinho aqui, eu encaminho pro pessoal assim que compra informação nutricional, tá? Então, vocês recebem um e-mail com essa fichinha para vocês preencherem, né? Aí, o que é importante, então? Ó, descrever o ingrediente, a medida caseira ou quantidade líquida. O que é isso? Um monte de gente se embanando um pouquinho, né? Então, o que é isso? O ingrediente, então, eu vou até escrever aqui, ó. Farinha de trigo. Certo. Né?
Aí, a unidade de medida. Então, por exemplo, eu uso uma xícara de chá. Ótimo, uma xícara, né? Aqui, ó. Na unidade de medida, xícara de chá. Certo. E a quantidade líquida? Ou é um ou é outro que você vai preencher, tá? Ah, a quantidade líquida é 1 quilo. Ah, então eu já tô habituada a usar 1 quilo, então eu vou preencher aqui. Vou até mostrar aqui, ó. Vou preencher aqui, ó. 1 quilo. Ah, Samira, nossa, mas eu uso uma colher de sopa. Tudo bem, coloca aqui, ó, na unidade de medida. 1 colher de sopa. Uma xícara, né? Porque xícara, às vezes... colher, O ideal de uma ficha técnica é isso daqui. É pesar tudo. Pesar. Até a pitada de sal é importante então, pesar. Isso é uma curiosidade né? minha. O leite, por exemplo, se eu tô com uma xícara de leite, eu peso aquele leite? Não, o leite pode ser ml Pode mesmo. ser ml? Pode ser a Tá. xícara mesmo. Então, o que né? é líquido é ml. ml. Aí E o que é temperinho, uma farinha, aí já é... tudo em medida grama. caseira ou gramas, Grama, certo. Bom, no ml também pode ser porque eu medida já vi caseira. receita que o pessoal pesa o leite. Pesa o Não, leite, que pode pesa a água, também, pode não também, pode, né? Ah, tá. né? Mas Mas que não aí vai dar erro na ficha técnica, não dá. Tá. Tá? Porque a gente tem essa... Inclusive, na própria legislação, tem essa referência pra gente, né? Entendi. Então, às vezes, o que for tem mais gente fácil. que põe a receita assim, toda pesada, toda mesmo pesada. líquido. Pode também, Tá bom. né? O que for melhor. Tá bom. Né? Agora eu vou até falar da ficha técnica. Vamos aproveitar aqui que a gente começou a falar da ficha técnica. Então, assim, ó, a ficha técnica ela é um instrumento, né, de gerência, para você gerenciar a sua cozinha. E aí, ela tem toda a descrição, então, da sua receita. Sim. É uma ficha técnica por receita, né? Então, se for a massa de coxinha, vai ser uma ficha só da massa. Uma ficha só da massa. Certo. Ah, agora eu faço os recheios. Então, uma para cada recheio. De cada recheio, Isso. tá. Depois, Samira, mas eu uso 2 receitas da massa para uma receita de recheio. Não tem problema, né? Eu preciso, para fazer a informação nutricional, eu preciso da receita completa. Entendi. Só aqui embaixo, no rendimento e porção, que vocês vão colocar para mim a quantidade do peso do salgado. Ah, tá. Né? Então, por exemplo, olha, eu uso a máquina 70% massa, 30% recheio. É isso que eu preciso. Ah, tá. Tanto é que nem o tamanho eu preciso. Né? Você pode Pela fazer o proporção, salgado. você calcula. Pela proporção eu calculo. Seja de festa, seja de lanche. É isso, ali eu pela consigo, proporção você calcula. É só me falar, né? O tamanho em si não importa. Entendi. Né? Sim, a quantidade do recheio. Tá. Então, isso é importante. Passar pra gente poder elaborar certinho. Certo. Né? Então, na verdade, para a pessoa te pedir a tabelinha nutricional, ela precisa fazer a ficha técnica. Precisa fazer a ficha técnica. Para te passar a ficha técnica, que dali que você vai tirar a tabela nutricional. Exatamente. Ah, legal. Né? Mesmo utilizando a sua receita. Entendi. Da sua apostila. Mas é porque igual ela você falou, precisa. pode ter diferença de tempero, Exato. diferença da margarina, de Isso. marca de alguma coisa, né? Isso. Que pode ter um ingrediente a mais ou a menos, né? Tá certo. E aí ela passa pra gente e a gente consegue fazer certinho. Tá e aí certo. não tem erro. Joia. Aí é bem descritinho de forma, conforme a receita mesmo, né? Certo. Então, e o seu preço, ele é bem acessível, né, Samira? É até bom, assim, indicar pro pessoal que todo mundo gosta do preço, que é Preciate de Trabalho. Agora, muita gente tem dúvida, assim, eu vou ter que pagar todo mês a mesma, para ter uma tabelinha nutricional? Entendi. Não. Ou eu pago uma vez só e a tabela é minha para sempre da minha coxinha? Isso. Como que funciona? Funciona assim mesmo. A tabela e o código de barras, a partir do momento que é seu, né? Não precisa pagar mensalidade de nenhum deles, né? E do layout também não, ou seja, Legal. todos os serviços que a gente presta, que seria a informação nutricional, o código de barras e a elaboração desse layout aqui, que a gente envia, é exclusivo seu. Então, não também não precisa sou obrigada mais. a imprimir com você Não, meus rótulos. não eu é posso obrigado. procurar uma gráfica Qualquer na minha gráfica. cidade e fazer. Isso, pode. Ah, legal. Porque o que acontece? A gente manda em formato de impressão. Certo. Né? Já nas e aí medidas. você pode. Que bom. Ah, mas Samira, eu não comprei o rótulo inteiro, né? Eu só comprei a informação nutricional e o código de barras. Certo. Né? O código de barras, por ser uma imagem, a gente também manda um arquivo que a gráfica consegue montar. Ah, tá. Então, todos os arquivos são enviados, né, por e-mail, né? E aí eles conseguem fazer em qualquer gráfica, Que legal. eles ajustam. Inclusive, quem gosta de trabalhar com aquele saquinho que já é impresso tudo no próprio saquinho, né? Pode, é só mandar mandar. as informações e fazer. Pode mandar. Legal, Samira. Porque aqui, na verdade, gente, é um rótulo que ele é colável. Ó.
você descola e cola na sua embalagem, tá? Isso. E é um material próprio para ficar no freezer, né? Para Isso. poder a gente lidar ali com Você os pode congelados. molhar ele, né? Nesse caso desse material, você pode molhar, não sai a impressão, sim. né? E pode ficar lá no freezer tranquilamente. Vou até colar aqui, gente, que eu vou levar esse papel aqui, que eu vou fazer minha ficha técnica. Vou mostrar para vocês, tá? Ô, Samira, então, para resumir, me fala um pouquinho de que serviço a Preciate tem para oferecer. Para quem está começando agora, quer montar uma empresa de salgado com tudo certinho. Tem muita gente que já quer começar e já entrar nos mercados com congelados. Tem gente que não quer nem mexer com fritura. Não quer ir para o segmento festas e tal. Quer entrar só com os congelados. O que a Preciate pode oferecer para essa empresa, para esse cliente? Que tipo de serviços? Tá. Além desse serviço de rotulagem, de informação nutricional e código de barras, que é imprescindível para poder vender, né, nesses mercados, a Preciate também, ela auxilia na montagem do estabelecimento, tá? Então, a gente ajuda a calcular o custo da receita, a gente ajuda a ver se é compatível com o mercado, né? A gente ajuda também no layout da cozinha, com as boas práticas, né? Porque às vezes a gente inicia, mas em casa mesmo, né, Cláudia? Não é sempre que a gente também já consegue iniciar com toda a estrutura que a gente quer. Estruturada, né? Verdade. Então, para esses profissionais que também trabalham em casa, né, a gente consegue ensinar toda a adequação que precisa, sabe? Para você trabalhar para não ter problema com vigilância sanitária, prefeitura, né? Fiscalização. Nada disso, né? A gente consegue orientar também para conseguir o alvará de funcionamento, com a vigilância, né? Então, tudo que é ligado com a vigilância sanitária, documentação, as boas práticas, sabe, Cláudia, que envolve o uso de uniforme corretamente, né? Porque, igual eu sempre comento com os meus clientes, não é porque você tá fazendo em casa, né? Que você não precisa ser profissional. Sim, você tem que ser profissional. Dentro da sua casa mesmo, né? Então, o uniforme, as condições que tem que estar a cozinha. Não pode estar janela aberta com aquele uso vento ali. De luvas, touquinhas, uso de luva, né? Isso é bem importante, né? Isso, né? O material já todo, como higienizar o material, né? Tudo certinho, né? Para não ter nenhum problema, né? De contaminar o alimento e o alimento ter... Falando em contaminar alimento, outra curiosidade minha. Quem produz salgados normais, coxinha, quibe, etc., pode produzir na mesma cozinha salgados específicos, sem glúten, sem lactose? Não. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Tem que ser separado. Entendi. Né? Para você ter uma ideia, hoje em dia existe o aumento dessas pessoas que têm alergias, né? Sim. E aí, o que acontece? Tem algumas que o grau é tão forte, né? O nível de alergia dela ela é tão sensível ao ingrediente, né? Que ela acaba passando mal com uma coisa mínima. Nossa. Então, assim, às vezes até o maquinário não poderia ser o mesmo. Não pode ser o mesmo. Não pode ser o mesmo. Não pode ser o mesmo maquinário. Não pode ser a mesma colher, por exemplo. As mesmas vasilhas ali de manipulação. Tudo diferente. Nossa. Até a bancada tem que ser diferente. Porque quem é muito alérgico, muito sensível, olha, ele passa mal mesmo. Então, quem escolher esse nicho vai ter que escolher só esse nicho para aquela cozinha. Ou então ter duas cozinhas, exatamente. Né? Com equipamentos diferenciados e tudo. Isso é importante. É bem sério, né? Principalmente o leite também. O leite e o glúten. O glúten é a farinha de trigo, né? Então, a gente praticamente usa em tudo, né? Verdade. Então, tem que ter muito cuidado. Não pode usar no mesmo... Fica a dica aí, no pessoal. mesmo lugar. Por isso que eu lá também não produzo esse tipo de salgado. Eu até tenho a apostila FIT, fiz testes, desenvolvi algumas receitas, mas não dá para trabalhar na mesma cozinha. Não. Então, a gente optou por não produzir lá. Sim. Porque eu já tinha ouvido falar isso aí. Falei, vou tirar essa dúvida quando eu encontrar com a Samira. É bom explicar pro pessoal. Isso, é sério mesmo, né? Quem tem problema... Tem problema mesmo. E pode dar problema pra gente, né? Se com acontece certeza. Qualquer coisa que nós assim, quando a gente produz um alimento, né? A gente tem que estar preocupado com a saúde, né? Porque a nossa ideia é nutrir a pessoa, né? Nós, seres humanos, precisamos dessa nutrição, precisamos nos alimentar, verdade. Então, como assim, cada um sabe do seu problema, ele já direciona a alimentação de acordo com o que tem, né? Com o problema que tem. E para nós, né?
também, para quem tá fabricando, não é tão fácil, né? Você vai falar assim, eu vou produzir, mas tal pessoa não vai comer. Então, assim, você tem que produzir gostoso, né? Porque tem gente que fala assim, eu vou tirar todo o leite. E aí não tem nada saboroso que substitua, né? Dependendo da receita, precisa. Então, é o que eu sempre falo pro pessoal, né? Vocês têm que fazer sim, tem que se preocupar, né? E não tá tão gorduroso, e não tá tão carregado, né? Uma receita mais equilibrada. Sim. Mas também você tem que entender, né? Que você é produtor, então você vai produzir um alimento gostoso. Isso. Não adianta ser ele completamente certinho e horrível, porque ninguém come, né? Então, assim, tem que ser algo agradável. Tem que ser algo agradável. O cliente vai comer uma vez e voltar. Exato, né? exato. Né? Eu até comento, eu falo, gente, fica calmo, porque assim, a pessoa que tem o problema, ela sabe. Então, às vezes, por exemplo, tem até um diabético, por exemplo, né? Ele, não pode comer salgadinho. Realmente não poderia, mas ele toma os medicamentos, então ele consegue controlar. Isso. Ele consegue comer uma vez. É verdade. Não vai, verdade. né? Isso não vai prejudicar porque ele tem um controle. Então, já que ele vai experimentar uma coisa, né? Que tem que ser bem gostosa, né? Então, Samira, bom você ter falado em doce, que eu lembrei do doce de leite. Igual no caso dos churros. Eu faço a minha receita, a minha massa, mas o doce de leite eu compro industrializado. Certo. Aí, como que é a tabelinha desse meu recheio? Você vai tirar da onde? Como que eu faço para te fornecer? Mesmo você comprando industrializado, né? Eu tenho a tabela daquele produto daquele produto. Eu tenho já as informações nutricionais. Entendi. Quando é caseiro, eu preciso da receita. De como que Quando é industrializado, eu não preciso da informação nutricional. Joia. Eu só vou precisar caso eu não encontre direto com o fabricante. Sim. Tá? Porque normalmente eu entro em contato com o fabricante, pego as informações e elaboro. Né? Caso eu não consiga, por exemplo, eu uso um produto importado. Só tem na minha região. Então, eu não consigo ter essas informações nutricionais. Aí, eu peço, né? Eu falo, não encontrei, eu preciso que você passe pra mim. Entendi, tá? entendi. Aí, uma foto mesmo já me ajuda. Produto, da certo. informação nutricional do produto já serve. Joia. Só me passar que eu já faço. Então, tá. Pra finalizar, o que eu queria de você? Que você desse uma pincelada pra quem tá começando e quer fazer na cozinha de casa. Muita gente me liga e fala assim, eu posso fazer na minha cozinha? O que precisa ter na minha cozinha? Se eu for registrar como MEI, vai vir fiscalização? O que vai acontecer? Posso continuar trabalhando? O que eu tenho que fazer? Fala um pouquinho pra gente disso. Então, para você iniciar o serviço, né? Mesmo na cozinha de casa não vai ter problema. O que vai precisar? A primeira coisa é fazer a documentação, né? Fazer o certificado do MEI, depois... Que é com contabilidade, né? Aí contabilidade, a gente consegue fazer essa orientação. Tá? Porque hoje em dia a própria pessoa consegue abrir o MEI. Entra lá no site da Receita, né? Isso, então, faz. Com as orientações fica fácil. Não tem muita dificuldade. A gente consegue também prestar esse serviço e orientar. Que legal. Né? Nessa documentação. A documentação do alvará, então, da vigilância sanitária. Certo. Então, para você conseguir esse alvará, né, você precisa de alguns documentos, algumas fichas de inscrições. A gente também dá esse suporte. A gente ajuda o preenchimento de tudo, né? Aí é só ir até lá e protocolar, tá? Certo. Com relação à própria cozinha, então, a disposição, né, porque assim, existe nas boas práticas a contaminação, né, que a gente comenta bastante. Então, nós temos cursos também para ensinar o que é essa contaminação, como que a cozinha tem que ser estruturada, mesmo que seja em casa, viu, Cláudia? Não é mesmo que eu use a mesma cozinha precisar para fazer a comida de casa. Não tem problema, né? Mas você tem que seguir algumas regras. Certo. Por exemplo, vou te dar uma regra que provavelmente um monte de gente faz, né? Ninguém fala que faz, todo mundo fala que não faz, mas faz. Sabe quando você tá correndo, fazendo o negócio? Porque a lixeirinha, ela tem que ser com um pedal. Você não pode ser a lixeira aberta. Muita gente bate a mãozinha lá, joga o negócio fora e fechou, né? E volta pra fazer o salgado. Exatamente. Eu brinco, eu falo assim, gente, não adianta mentir, porque eu faço. Então, se eu faço, eu até falo pro pessoal.
Então, assim, são essas orientações. Coisas mínimas, né, Coisas Samira, mínimas que a gente não diferença. percebe, a gente faz sem querer, Verdade. né? E não percebe e acaba sendo um risco de contaminação, porque Sim. você pôs a mão no lixo e voltou para manipular. É. Então, né, pode ser que contamine. Verdade. Então, todos esses cuidados, a gente tem treinamento, a gente ensina como que tem que ser a cozinha. Então, por exemplo, a área de lixo tem que ficar afastada, né? Não pode ser lixinho em cima da bancada, por exemplo, né? Que você vai jogando. Não pode... Em cima da pia, né? Sim, o pessoal põe sim. na pia. Não pode ter esse tipo de lixo, né? A janela tem que estar fechadinha, né? O ideal seria você pôr uma tela. Mas você está cozinhando em casa, não precisa da tela. Mantenha ela fechada no processo de produção. Sim. Então, são dicas, orientações Básicas, né? ali. Que a gente dá, que é Uma pra pessoa cozinha poder azulejada também é interessante, também né? tem que ser azulejada. Toda azulejada. Toda azulejada. De preferência branquinho, que é pra Isso. você poder enxergar Até facilita na limpeza, né, Exato, Samira? exato. Verdade. Né? Então, com relação à limpeza, a gente também orienta quais são os produtos químicos que pode pode ser utilizado. O produto químico também é um fator de contaminação do alimento, né? Então, tudo tem que ser, vai detetizar a cozinha, né? Aqueles, como fala? Aqueles veneninhos mesmo, spray. Sim. Às vezes você vai usar, né? Tem algum bichinho, você vai usar. Então, tem toda a técnica para limpeza, para depois, quando você for retomar a sua produção, né? Tá limpinho, não ter vestígio desse veneno. Sim. Né? Então, E a tudo colher isso a de gente- pau? Qual é o problema da colher não de pode. pau? Pois é, eu troquei tudo, é pode. tudo silicone. Silicone. Não pode. A madeira, né? Ela é porosa. Aham. E ela absorve tudo, praticamente. Ela absorve a água, então, por exemplo, que deixa Por ela isso que ela úmida. vai escurecendo com Por o isso ela passar vai do tempo. Esse escurecimento, na verdade, são até as bactérias. Olha. Né? Porque elas vão se reproduzindo ali. Aham. Elas vão infiltrando ali, então ela vai... E a de Por isso bambu que é não pode. diferente? Não. Mesma coisa, né? Madeira não também, pode, né? é madeira. Já ouvi falar que a de bambu podia, Não, não que só pode, de não pau, pode. madeira que não, Não, podia. Não, né? não, É tem que ser silicone ou aquele silicone. outro PAD, né? Aquele Isso. material. É inox, Inox, né? é. Isso. Com máquina, eu aconselho o pessoal a evitar usar mais silicone para não quebrar o equipamento. Certo. Mas pode usar na cozinha de E inox, também silicone, pode, isso. PAD, tá, gente? Só madeira que não. Madeira que não, beleza. Nem a tábua. Às vezes a gente usa Tábua, tábua de madeira verdade. também, não pode. Tem Aham. que ser a acrílico. plástica ali. Isso. E mesmo a plástica, com o tempo, né? Você Na vê que ela vai verdade, então, ficando é o PAD, fresquinho. né? Que tem que ser o apropriado mesmo Isso, ali. isso. E hoje é fácil encontrar essas coisas, né? Tem muita loja que vende. Tem. É bem Elas fácil. tem coloridas também, são Isso, bem, pra né? decorar Uma pra já cada a cozinha tipo ali. também de comida, É né? verdade, verdade. Na salada, Porque às vezes vocês na vão no frango, confeitaria é usam. diferente do que na Isso salgaderia. também, né? exato. E aí você... E falando nisso, você faz tabelinha pra tudo, não é só de salgado, não. Não, né? pra Pão de tudo. queijo, Tudo, nhoque, tudo. docinho, dadinho de tapioca, Sim, almôndega, tudo. qualquer produto alimentar. Tudo, exato. Ah, legal, Samira. Adorei nosso bate-papo. Espero que a gente tenha tirado bastante dúvida. Se quiser mais informações, outras dúvidas, fala comigo, fala com a Samira. Vai ficar aqui no link, na descrição do vídeo, os links, tá? Telefones, tudo direitinho. Site da Preciate. Preciate tá onde? Aqui em São Paulo? Em Bragança Paulista. Bragança Paulista, aqui em Isso. São Paulo, tá, gente? Ó, vim longe gravar esse Veio. vídeo pra vocês, viu? Deixa eu só mostrar, pessoal, isso aqui é um rótulo mais em conta, não é, Samira? Esse Isso. modelinho aqui, Esse né? modelinho ele é mais em conta porque ele é uma cor só, né? Sim. No fundo, nós temos essa Ó, opção de diferente, trocar, viu, gente? né? Pode ser... Esse rótulo aqui, ele é feito de plástico, né? Mas esse é um também pouco pode diferente. molhar? Pode ficar no freezer? Pode. Né? Esse daqui é até... Então ele é mais basicão, até mas basicão. tem todas as informações. Todas as informações. Igualzinho né? esse daqui. Exatamente. Esse daqui é só o design que é diferente, Exato, todo coloridinho. exato. Tem foto, né? Esse daqui já não Já tem. não dá pra Ele pôr. é mais basicão, mas tem todas as informações necessárias. Isso, Mesma para vender coisa. tranquilamente, Isso. que a ideia é essa, né? A ideia é que vocês consigam já começar, mesmo começando do zero, mas começando tudo certinho. Tudo já vai, certinho, já entrando, vai em porque frente. certinho a gente consegue crescer. Exato, né? Não é isso verdade? mesmo. E o próximo vídeo vai ser detalhando aí a ficha técnica. Isso. Você vai ensinar pra gente como Vamos, que faz. E vai vamos. ser lá na minha cozinha? Vai ser na sua cozinha. Vai ser lá em Juiz de Fora, então, o próximo vídeo. Obrigada, tá, Imagina, Samira? eu que agradeço, Cláudia. Até a Tchau. próxima.